Glória a Deus. Vamos lá, vamos tentar terminar, se o Senhor bom Deus permitir. Se puder abrir aí a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. A gente falou de alguns dons. Acredito que nós falamos de pelo menos 6. Se eu esqueci algum, depois você me cobra. E a gente queria encerrar essa parte aí de dons espirituais. E mais uma vez, que isso não seja apenas muitas palavras ditas aqui, mas que a gente possa ser despertado mesmo para buscarmos isso, desejarmos isso, querermos isso ardentemente. A gente possa realmente viver essas manifestações dos dons espirituais como igreja e da maneira correta como tem que ser. Então a gente vai ler o capítulo 14, a gente vai ler verso por verso. Talvez vai te ajudar a entender tudo que Paulo fala nesse capítulo. Parece muitas vezes complicado, mas se você ler umas 3, 4, 5, 10, 70 vezes o capítulo, você vai começar a entender algumas coisas. Então, quanto mais você lê, mais você vai entendendo. Mas hoje vamos tentar aqui, de maneira, com a permissão e com a bênção do Espírito Santo, poder resolver algumas coisas dos nossos corações. E eu lendo o capítulo, eu fui resolvido em algumas coisas que estavam pendentes no meu coração. Então vai te ajudar, vai te abençoar muito. Eu vou ser muito abençoado, eu creio nisso, em nome de Jesus. Então, capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre dons, capítulo 12. Capítulo 13, ele está falando de dons, das suas manifestações para a igreja, no capítulo 12. Aí ele dá uma pausa, e aí entra o capítulo 13, que você conhece, e Paulo fala sobre o amor, sobre o dom supremo. Então, tudo que nós formos falar de dons, ou de qualquer outra coisa, qualquer outra obra no reino do Senhor, na igreja, para Deus, Paulo escreve um capítulo inteiro falando sobre a importância de ter amor naquilo que você faz. Amor por Deus e amor pelo próximo. E aí, o capítulo 13, a gente vê o que Paulo escreveu lá, a gente entende assim, a importância disso, de ministrar, de tudo que eu fizer, ou tudo que nós fizermos em Deus, termos esse amor que Paulo escreve de maneira tão poderosa no capítulo 13. Então é importante você saber que no capítulo 12 ele fala de dons, no 14 vai falar de dons, mas no meio ele lembra a gente de maneira muito forte sobre o amor que está no meio de tudo isso. E é o centro de tudo isso. Porque Deus é amor. Então, assim, a gente precisa entender isso e levar em conta isso. Aí, capítulo 14 começa. Parece que é uma continuação do capítulo 13, e meio que é mesmo, porque é uma carta, não tem esses tópicos que nossas Bíblias têm hoje. Isso foi colocado aí por volta de 200 anos atrás. Então, começa aí o capítulo 14, verso 1, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, a gente vai começar a falar sobre o capítulo. A gente vai falar sobre esses 3 dons, esses 3 últimos dons espirituais, essa categoria de dons de fala, dons de inspiração, que é o dom de profecia, profecia como dom
Nós estamos falando de dons espirituais. Então, profecia aqui é como dom espiritual e não como ministério de profeta, tá? Há uma diferença, sim, gigantesca, enorme. São duas coisas completamente diferentes na Bíblia, né? O ministério profético, a função profética de um profeta ou de uma profetisa, e dons espirituais e o dom de profecia. Então, são duas coisas diferentes. A gente está falando sobre dom de profecia. Então, Paulo vai dizer que a gente precisa procurar os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Porque o que fala, ele está fazendo uma diferença aqui entre os dois, entre esses primeiros dois dons, né, que é o de falar em línguas estranhas, né, e o de profecia. Por que Paulo vai fazer essa separação e vai falar que a gente precisa buscar o dom de profecia? O texto vai continuar, a gente vai entrar nisso mais detalhadamente, mas ele separa essas duas coisas e ele diz, deixa bem claro para a gente buscar os dois dons aqui por enquanto. O de profecia porque vai edificar a igreja, vai edificar as pessoas, né, vai abençoar pessoas, vai tocar pessoas. Eu não lembro na Bíblia, não conheço nenhum texto, não sei de nenhuma experiência de pessoas que profetizaram para si mesmas. Eis que te digo, Marcos, assim diz o Senhor para você mesmo, para mim mesmo, eu sou o Senhor, eu não conheço isso. Então, profecia é um dom como dom. É dom que Deus manifesta na vida de um crente para abençoar a igreja, para edificar, para abençoar pessoas. Então, é diferente. E o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Então, esse falar em línguas estranhas, né, é para a gente, é para você, é para mim e para você, pessoalmente, para você ser edificado, para você crescer. Eu ouvi uma definição, uma frase que aliás, eu li, que eu achei tremenda. O que é falar em línguas nessa edificação pessoal? É a tua alma dar um tempo, ficar quieta, para que o teu espírito se fortaleça. Então, a tua alma fica quieta, de lado, tranquila, sem se manifestar, e o teu espírito está se alimentando, está sendo edificado em Deus, está crescendo em Deus. Então, a alma não vai ser alimentada. E não é muito bom que a alma não se alimente, porque a alma alimentada vai trazer problema para crente. Então, falar em línguas, esse dom que a gente recebe, essa manifestação que Deus vem e fala. Então, tem gente que recebeu isso quando se converteu, em algum momento da sua caminhada, falou apenas uma vez e não falou mais. Então, é difícil, porque você tem que abrir tua boca e tem que pagar. Mas eu só tenho uma palavra na minha boca. Fala só ela, vai falando, vai falando. Você vai ser edificado e isso vai se expandir com o tempo. Mas eu falei uma vez só tenho uma palavra, eu tenho vergonha. Então, você tem um problema para resolver em Deus. Você precisa se levantar para resolver isso e falar. Porque se deixar isso parado, quieto, vai ficar parado, vai ficar quieto. Então, você precisa se mover nisso. Então, ele está começando a falar para a gente buscar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o dom de profecia vai abençoar a igreja, vai abençoar pessoas e vai ser poderoso. O falar em línguas vai me edificar. Eu vou estar falando em mistérios com Deus. Ninguém vai entender nada. Então, nós estamos começando o capítulo. Começa a criar barreira na tua cabeça aí que a gente vai explicar. Então, para começar, fica tranquilo aí, descansa teu coração. Não começa a pensar, calma. Tem um capítulo inteiro para a gente falar. Então, falar em línguas aqui, que Paulo está dizendo, é tremendo, é uma bênção, e edifica a mim mesmo. Eu posso orar em línguas, em voz alta, em voz baixa, sem voz. Eu posso estar sempre orando em línguas que vai me edificar. Eu vou estar falando em mistério, ninguém vai entender, o diabo não vai entender, os homens não vão entender, mas Deus vai entender e eu vou ser edificado. E talvez nem eu vá entender, porque eu estou falando em mistérios. Então, a gente vai entender isso. Mas o que profetiza fala aos homens. Então, veja que Paulo está dizendo no verso 3 aí, algumas características da profecia. Edificação, exortação e consolação.
edificação, exortação e consolação. Veja que não tem futuro revelado aí. Tem? Então, quando você pensa em profecia, o que você pensa? Alguém vai vir e vai revelar meu futuro. Não é isso? Mas, biblicamente, não tem isso. Alguns profetas do Antigo Testamento, eles tinham essa... Do Novo também. Acontece, pode acontecer isso. Mas o nosso problema como igreja é que nós focamos nisso. Nós achamos que um profeta tem que vir na minha vida para revelar meu futuro. Quando, na verdade, nós vivemos por fé e não por vista. Não precisamos ficar que alguém venha revelar meu futuro. Você vive por fé. Você caminha em Deus por fé. Você vai lutando, vai guerreando, vai crendo que Deus tem hora para você. Mas a gente quer se mover, a gente quer só que alguém venha e fale tudo que vai acontecer no nosso futuro. Então, isso não é profecia bíblica mesmo. Então, Paulo está falando aqui que a profecia é para edificação. O profeta vai vir com a palavra, com alguma revelação, e vai edificar a minha vida em Deus, né? Depende da área que Deus mandar. Exortar. Cuidado, você está esperando um profeta vir falar com você, para trazer uma revelação? Ele vem aí você fala, isso não era de Deus, não é profecia, não, isso aí é profecia, está aqui, exortar. Então, o dom de revelação pode se manifestar na vida de alguém para vir na minha vida e me exortar. Já pensou alguém encostando em você, vindo assim, rodopiando, de olho fechado, assim diz o Senhor, arruma a tua casa, seu sem vergonha. Aí você vai falar, não, o sem vergonha é por minha conta, tá? Talvez Deus até mandaria, mas não sei. Não sei se Deus vai. Pode ser que fale. Mas Deus pode usar uma exortação na boca de um profeta e talvez eu possa não gostar, porque eu acho, não foi legal. Todo esse trabalho veio, rodopiou, falou e tal, e aí, exortação. Então, está aí, é escrito, para exortação. E consolação, claro. Deus tem esse consolo para nós também. Então, isso aí é o dom de profecia. Então, essas manifestações vão acontecer na profecia. Verso 4, que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Está vendo que é um dom que se manifesta na nossa vida para abençoar pessoas. Abençoar a igreja e abençoar pessoas. Verso 5. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Então, Paulo está dizendo que ele quer, o desejo de Paulo, ele quer que todos vós faleis em línguas. Então, logo, a gente entende que o falar em línguas é para todos os cristãos. Todo crente que buscar, bater, insistir, procurar, vai receber. Uns mais rápidos, outros talvez não. Mas depende muito da sua busca, da sua intensidade nisso. Por quê? Porque o problema é que nós, muitas vezes, somos ensinados que isso não é para todo crente. Naquela igreja lá que é muito antiga, ninguém fala em línguas. Lá eles falaram que não creem. Então a gente vai crescer. Eu entrei numa igreja pentecostal, quando eu me converti numa igreja que cria nisso, e eu já comecei a buscar isso, eu queria muito isso. Eu sei que é duro, porque é difícil, né? E eu via um jovem sendo batizado, outro jovem batizado, o outro batizado, e eu não era batizado. E aí eu ficava meio ansioso, meio preocupado, porque eu via na reunião de jovens lá, numa escola dominical, que o fogo descia, e todo mundo falava em línguas, e eu ainda não. E aquilo me deixava meio... Mas eu busquei, pedi a Deus, clamei, continuei intensamente focado nisso durante um bom tempo da minha vida. Eu foquei nisso, na minha oração, nos meus pedidos, nos meus jejuns. Fazia um jejum de maneira, entendimento errado ainda na época, mas Deus recebia como sacrifício de louvor. Não sei como ele recebia, mas ele recebeu. Então foi uma busca intensa da minha parte naquela área que eu queria viver aquilo. Então eu foquei naquilo, coloquei energia naquilo, coloquei busca naquilo, coloquei oração naquilo, coloquei a minha leitura naquilo, busquei aquilo. E Deus um dia fez isso na minha vida. Foi uma experiência que eu nunca mais esqueci e nunca mais vou esquecer.
porque foi um dia assim maravilhoso, né? E ninguém pôs a mão na minha cabeça, ninguém orou por mim para eu ser batizado. Se bem que eu creio nisso, eu creio que tem pessoas que vão impartir, vão colocar a mão na nossa cabeça e a gente vai receber, pessoas vão receber esse batismo, como Paulo, né? No próprio livro de Atos, ele chega numa cidade, se eu não me engano, em Atos 19, que ele chega numa cidade, e tem lá 12 discípulos, e ele impõe as mãos, ele pergunta se eles foram batizados com o Espírito Santo, e eles falam, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. E aí Paulo fala, mas que batismo vocês receberam? E eles falam, batismo de João. Ele fala, vocês estão atrasados, isso aí já, ó. Aí ele coloca a mão nos 12, na cabeça ele impõe as mãos, e os 12 são batizados com o Espírito Santo. Então, tem também esse momento de você colocar a mão, de impor, e a pessoa ser batizada, né? No meu caso, na época teve um pastor que veio de fora, né, um pastor chamado Silvio, um alemãozão da Assembleia de Deus, Silvio e Yolanda, não sei quem lembra deles, eles vieram ministrar sobre o batismo com o Espírito Santo. E foram 3 dias que eles ministraram, sexta, sábado e domingo, e eu fazia parte da intercessão da igreja, tal, eu estava lá ajudando, mas não era batizado do Espírito Santo ainda. Eles ministraram na sexta ou no sábado, e acho que domingo de manhã. E à noite, no culto, eu estava atrás, assim, em pé ali, como intercessor. E ele fez um apelo, as pessoas foram para frente. E eu estava atrás das pessoas ali, com as mãos levantadas, para orar pelas pessoas. Mas eu estava pedindo também ali, clamando para que Deus fizesse algo na minha vida. Mas já estava mais em paz. Enquanto ele ministrava, irmãos, eu estava ali em pé, de olhos fechados ali, intercedendo pelas pessoas e pedindo por mim também. E eu fui batizado. E eu recebi, irmão, foi uma coisa assim, algo, não dá para descrever, só quem passou por isso sabe. E eu olhava para os lados assim, para as pessoas verem que eu tinha recebido, porque tinha uma galera orando comigo para eu ser batizado com o Espírito Santo. Tinha um grupo de jovens que se levantaram e falaram, vamos orar por você, te ajudar em oração para você receber esse batismo. E aí eu, ali recebendo aquilo, não conseguia falar, e só falava em línguas, e chorando, e me derramando, e queimando ali. E eu olhei para os irmãos e ninguém entendeu nada, ninguém percebeu. E eu saí dali, aí eu compartilhei com as pessoas, e foi tremendo. Mas assim, aquela noite o que eu provei foi algo que não dá nem para explicar para você. Foi muito forte, mas Deus viu a minha busca, viu ali, não sou melhor do que ninguém, aliás, provavelmente seja muito pior do que muita gente, do que muito crente, porque é para todos que buscam, que têm intensidade, que querem isso, que focam isso. Mas se você não der muito crédito para isso, isso aí é para ele, isso aí já passou meu tempo, já busquei, não deu certo. Se você pensar assim, provavelmente não vai dar certo mesmo, você nunca vai viver isso. Mas se você buscar isso, focar nisso, eu não recebi ainda, mas eu quero receber isso, eu vou focar nisso, Deus vai te dar, né? Ele vai te dar. Então, precisa ter busca, intensidade, desejo sobre ele, para todos nós, para todos os crentes em Jesus. Mas muito mais que profetizeis, ele quer que todo mundo fale em línguas, porque está disponível para todo crente. Então, se você não é batizado em línguas ainda, batizado com o Espírito Santo ainda, busque isso intensamente, porque é para você, está disponível para você. Mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então, aqui nesse verso, ele está falando dos 3 dons: profecia, falar em línguas e interpretar as línguas. Num verso só, ele fala dos 3 dons, que é dons de inspiração, dons da fala, que é profecia, interpretação e falar em línguas, em variedade de línguas. Então, aí ele fala aí, o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Não é para dar status para ninguém, aquele ali profetiza, então ele é melhor do que eu, ele é mais crente, ele é mais ungido. Não é isso que Paulo está dizendo aqui no contexto. O contexto aqui não é maior de status, é maior porque o dom de profecia vai tocar pessoas, vai alcançar outros, vai edificar a igreja. Por isso esse dom, lógico, é maior. Se eu tenho um dom de falar em línguas apenas, eu estou edificando apenas a mim. Se tem alguém que, além de ter o dom de profecia, ainda fala em línguas,
e ele, na profecia, ele abençoa outros, então qual que é maior o dom? O de profecia. Paulo está falando que a pessoa é maior, está falando que o dom é maior, porque o dom de profecia vai alcançar outras pessoas. Entendeu aí? Sim ou não? Se eu só falo em línguas, não é que eu, a pessoa, é menor que a outra. Não, é que o dom é menor, porque está me edificando só a mim. Não está tocando outros. Então, Paulo está dizendo que a importância do dom de profecia. Como dom. Aí ele diz, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, uma coisa que é assim, é muito clara no texto, e talvez vai resolver no teu coração muita coisa, é muito fácil de entender. Então, assim, aqui eu precisava de... Né, mas não dá. Não, precisa. Preciso de... Vem cá, fica em pé aqui, Sandra, só para... E a Fernanda também. Aí, irmã. Chega aí, Mazão, fica em pé aqui, só para a gente visualizar, para talvez vai ajudar. Olha que beleza. Dons, ó, ela é um dom espiritual. Ela é o dom de variedade de línguas, tá? A Fernanda é um dom, variedade de línguas. A Sanderlene é interpretação de línguas. É outro dom espiritual. E o Mazão é a profecia, é outro dom. Separado, certo? Entendeu? Um dom, variedade de línguas. Outro dom, interpretação de línguas. E outro dom, profecia. Paulo está dizendo que esse aqui é o maior daqueles lá separados. Esse aqui é o maior, porque abençoa a pessoa, certo? Agora, se a pessoa falar, usar o dom de variedade de línguas, e também tiver o dom de interpretar, esses dois aqui, esse mais esse, é igual a esse. Entendeu ou não? Quer falar de novo? Esse aqui é o maior dom de inspiração, de fala, que é o dom de profecia. Porque ele toca pessoas, certo? Abençoa a igreja, edifica, exorta e consola. Então, a pessoa tem só o dom de variedade de línguas. Ela fala várias línguas, ela edifica a si mesma. Aí Deus manifesta o dom de interpretação. Então, ela vai, variedade de línguas, e ela vai interpretar o que ela está falando para outros. Vai virar uma profecia. Obrigado. Obrigado. É isso? Dá para entender? Então, os dois dons se manifestando, vai gerar uma profecia. Vai igualar. É a mesma coisa. Né? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Verso 6. E agora, irmão, se tiver dúvida, vai escrevendo, aí depois você manda, né? O pastor Veronese vai responder via WhatsApp para todo mundo. Tranquilo. Aleluia. Verso 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse, ou por meio de... Marca aí na tua Bíblia, no teu caderno, verso 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, que vos aproveitaria? Então, se vem aqui, o pastor Veronese, domingo à noite, pregar, acabou o louvor, aí ele sobe, pega a palavra, o microfone, e começa 1 hora falando em línguas, só em línguas espirituais. Aí ele fala, acabou, paz do Senhor, Deus abençoe você. Você foi edificado nesse culto? Não entendeu nada. Você vai entrar e vai sair falando, não entendi nada. Mas você é um crente de gente boa, sei que você é um crente de verdade. Você não vai reclamar, não vai murmurar, não vai falar mal, você vai sair e vai falar, não entendi, mas tá bom, glória a Deus. Mas não edificou ninguém. Só ele foi edificado. Só estou dando um exemplo, não vai acontecer, tá, irmãos? A igreja aqui tem sabedoria, não vai acontecer, fica tranquilo. Pode vir à noite, pelo amor de Deus, ceia hoje. Não vai faltar no culto ceia hoje por causa disso, com medo disso. Mas Paulo está dizendo isso. Se vier alguém e só falar em línguas, ninguém vai ser tocado. Ninguém vai receber nada. Então, se eu vou orar por uma pessoa e eu começo a orar só em... Eu tenho que tomar esse cuidado, porque eu estou orando por alguém e começo a falar em línguas, eu tenho que parar, eu tenho que tomar cuidado. Eu faço isso, às vezes empolgo na oração, falo em línguas, mas eu não tenho ainda a interpretação. Então, eu dou um break, paro, seguro e volto a orar em português, para abençoar a pessoa, porque eu estou ali para ministrar sobre alguém. Então, eu não posso ministrar sobre alguém orando em línguas, a não ser que eu a interprete elas. Porque senão a pessoa vai receber, vai ficar ali meia hora debaixo da minha mão e não recebeu nada da oração.
Ah, mas foi espiritual. Não, não foi espiritual, não funciona, não é assim que funciona. Está escrito aí que não é assim que funciona. Então, Paulo está falando para uma igreja que tem dons espirituais, mas que estava usando os dons espirituais de maneira errada. A carta vai dizer que a igreja tinha os 9 dons fluindo no meio dela. Então, não é uma igreja que não tinha dons espirituais, ela tinha todos os dons espirituais, mas estava fluindo errado em alguns. Então, Paulo está corrigindo, exortando, arrumando a casa para que os dons fluam mais, de maneira mais correta, ou de maneira correta. Então, está dizendo isso. Não adianta eu vir falar em línguas e parecer muito espiritual, não adianta. Não vai tocar ninguém, não vai abençoar ninguém, a não ser que eu interprete. Ou que haja alguém perto de mim, que aí receba a manifestação do dom de interpretar, e ela interprete o que eu falei. Eu já falei isso aqui umas 73 vezes, vou falar de novo. Eu morava em Anápolis, fazia parte da liderança da igreja lá. Eu queria vazar da liderança, porque eu morei lá há muitos anos, mas meu coração sempre esteve aqui em Votuporanga, na igreja que eu fazia parte daqui. Então eu fui para trabalhar, foi tudo uma benção, mas meu coração sempre esteve aqui. Então eu fazia parte da liderança e tal, mas não estava lá muito engajado, tentava fazer da melhor maneira, mas Deus sabia e tal, e eu não queria fazer parte mais. E aí fizeram uma reunião de liderança, pastor, fizeram uma reunião de liderança. Entre outras coisas, na reunião, eles iam anunciar o meu desligamento da liderança. E eu meio que sabia já disso, e eu fui feliz para a reunião, falei, pô, beleza. Estava até mais animado que o normal. Falei, hoje eu vazo desse negócio, tá? Eu vou ficar tranquilo, vou sentar no banco, ficar um crente tranquilo. Aí a reunião, liderança, lá, igreja em células, tal, e eu cuidava dos adolescentes, dos jovens lá, e aí todo mundo ficou de pé, vamos orar para encerrar a reunião, e eu ali esperando um anúncio, e aí começamos a orar, e a pastora foi tomada lá em línguas, ela só falou em línguas, na oração dela, só falou em línguas, e aí, todo mundo de mão dada ali, e eu de cabeça baixa, eu falei, tem alguma coisa de errado. Comecei a sentir, comecei a ficar triste, eu falei, tem uma coisa de errado, isso não me cheira bem. E aí ela acabou de orar, nós abrimos os olhos, o pastor falou assim, olha, essa reunião foi para desligar o Marcos da liderança. Entre outras coisas, mas principalmente para isso, para desligar da liderança o Marcos e tal. Mas Deus tomou a pastora em línguas e disse, e me deu aqui a interpretação do que ela estava orando. E Deus foi bem claro na oração, para manter na liderança. Eu olhei assim para a pessoa do meu lado, eu sabia que não estava cheirando bem esse negócio. Então ela fez uma oração grande ali, quebrantada, tomada, fervorosa e só em línguas. E eu falei, eu não recebi a interpretação, mas eu sabia que tinha uma coisa errada, para o meu caso. E aí ele falou, Deus me deu a interpretação, e nós estamos aqui mudando nossa direção. Nós não vamos revogar a liderança dele, vamos tirar ele, vai continuar na liderança da igreja. Aí eu fiquei lá. Então, é tremendo. Quando você vê os dons se manifestando, é maravilhoso. E nós cremos que isso vai fluir em nosso meio da maneira correta. Aí Paulo diz, no meio do verso, que vos aproveitaria se só falar em línguas. Aí ele fala de 4 características de uma verdadeira ministração, de uma palavra, de um culto, ele fala aí, que aí ele fala, se não vos falasse, ou por meio de revelação, ou de ciência, conhecimento, ou da profecia, ou da doutrina, irmão. Isso é uma palavra, uma ministração, isso é um culto, isso é que a igreja precisa viver. Não é uma reunião de loucura, de todo mundo fala em línguas, ninguém entende nada, aí sai, o que foi a palavra? Eu não sei, só pulei, rodopiei, cirandei, e falei em línguas, mas não entendi nada. Furada isso é furada, isso não está na Bíblia. Mas tem que ter revelação, tem que ter conhecimento de Deus, da palavra dele, tem que ter ciência, tem que ter a profecia, e tem que ter, doutrina. Então, tudo isso faz parte do nosso culto, das ministrações, da vida da igreja, das reuniões,
de culto, né? Quando a igreja se reúne, essas coisas têm que ter no culto. Verso 7. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formassem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Então, porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo está fazendo uma referência ao shofar que era tocado, e Deus mandou Moisés estabelecer alguns toques do shofar que eles tocavam para reunir a congregação, para ouvir uma direção de Deus, para a batalha, né? Tinha alguns toques específicos que até hoje os judeus eles guardam isso, né? Para a batalha, para a reunião, né, da congregação toda, para as festas, tinham toques específicos do shofar. Então, mas Paulo fala no verso 7, se ficar um monte de sons, de barulho, sem entendimento, ninguém vai ser edificado. A gente estava aqui quarta-feira no culto, aqui, antes de começar o culto, e aqui no louvor, aqui, eles estavam começando a ensaiar uma música ali, não tinha começado o culto ainda, e eu estava ali perto do pessoal ali da mesa, ali no meio ali, e eu percebi, eu que não sou músico, não entendo nada disso, eu percebi que um estava no violão tocando uma música, o outro estava na bateria tocando outra, até o Pato estava lá na mesa, ele falou assim, ué, vocês estão tocando a mesma música? Porque não batia os instrumentos. É a mesma coisa eu pegar um violão, tentar bater nas cordas do violão, sem saber tocar ele. Não vai sair nada. É isso que Paulo está dizendo. Então, essa bagunça na igreja, que a gente fala, já falou outras vezes, que às vezes pode gerar confusão, é isso. Ninguém quer controlar o dom espiritual de ninguém. Ninguém quer ser senhor de ninguém. Ó, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Mas a Bíblia nos ensina que para eu fluir nos dons, eu tenho princípios, eu tenho maneiras corretas de fazer isso. Não é de maneira bagunçada. Ninguém vai cercear, ninguém vai barrar o dom de ninguém. Mas como lideranças espirituais, a gente pode orientar, trabalhar as questões de quem está vivendo dons espirituais. Eu conheço muita gente que até recebeu dons espirituais, mas agiu de maneira tão errada no fluir dos dons, que acabou se perdendo, se prejudicando e prejudicando outras pessoas. Então você talvez conheça histórias ou pessoas de crentes que eram crentes em Jesus e que ouviram, por exemplo, uma profecia, uma palavra, e aí o profeta quis ajudar ainda, quis incrementar, porque achava que era dono do dom, que era senhor das coisas, e arrebentou vidas. Então você conhece casos assim. Então, por quê? Porque faltou humildade para ser instruído no dom, ou nos dons. Então, precisa ter instrução, e Paulo está fazendo isso aqui para o povo de Corinto, instruindo como fluir nos dons. Então, o fato de você ser orientado nos dons, ou de buscar orientação, que é melhor, não quer dizer que alguém está querendo dominar o seu dom, com ciúmes dos seus dons, com inveja do que Deus te deu, não é nada disso. Tem pessoas capacitadas espiritualmente, que Deus colocou sobre a minha vida para me orientar nos dons que Deus me deu. Então, isso vai me ajudando a crescer nos dons e fluir melhor nos dons. Amém? Fica bem claro aí que ninguém tem ciúmes, tem inveja dos teus dons, ninguém quer te barrar, nada disso. Só que tem coisas que eu não posso fazer no fluir dos dons. Verso 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Então, é o que Paulo está dizendo, de maneira congregacional. Paulo está dizendo para eu não ficar falando em línguas. Não é que eu não posso orar em línguas na igreja. Não é que todo mundo não pode ter um momento de todo mundo vai orar em língua. Não é que Paulo, o contexto inteiro, a gente vai continuar lendo, calma. Então não desarma aí. Paulo não está dizendo que eu não posso fazer isso. O que Paulo está dizendo é de maneira congregacional. Eu não posso começar a falar em línguas, orando para o Aldo, como se eu estivesse pregando para o Aldo em línguas, se eu não interpreto elas. Entende isso? O contexto do capítulo 14 é esse. Quando Paulo vai
dar uma barrada no falar em línguas, não é que eu não posso falar em línguas, que a gente não pode, como igreja inteira, na hora do culto, falar em línguas e alto, não é isso. Eu não posso fazer isso olhando como se eu estivesse orando por alguém. Entende? Porque eu não vou estar edificando ninguém, a não ser que eu tenha a interpretação. Aí eu posso fazer isso. Entende isso ou não, irmãos? De verdade ou não? Entende? O contexto é esse. Paulo vai falar que eu não posso fazer quando eu estou fazendo para outros, falar em línguas. Mas quando eu estou orando em línguas, estou edificando a mim, eu posso fluir a hora que eu quiser, lógico, a hora que eu quiser, entre aspas, a gente vai chegar lá. Verso 10. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. É isso que Paulo está dizendo. Mesmo contexto. De um indivíduo para outro, falando em línguas, eu vou ser um estrangeiro para o Salvador, e o Salvador vai ser um estrangeiro para mim, uma língua estrangeira para mim, se ele for querer falar para mim em línguas sem interpretação, vai só trazer bagunça e confusão para a igreja. É o que Paulo está tentando ensinar o povo, aliás, está ensinando o povo, de como não viver o dom de línguas. 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Quer dons espirituais? Busque os dons espirituais. E busque os dons espirituais. E quando você receber os dons espirituais, aqueles que Deus, que o Espírito Santo decidiu te entregar, porque Ele sabe que você é naquela área que Ele vai usar, busque esse dom, recebe esse dom e continue fluindo nesse dom, sabe? Da maneira correta, buscando entendimento, querendo aprender mais sobre o dom, buscando pessoas espirituais que vão te orientar, lideranças espirituais que vão te orientar nisso. Não é para parar, não é para ficar com medo, para se acovardar. Porque se parar, se acovardar, se esfriar, o dom não vai ser tirado, mas ele vai ficar lá inerte, sem ser usado. E é isso que Paulo está dizendo para não fazer. Recebeu? Vai, porque ele vai aumentar, ele vai abundar isso aí na sua vida. Ele vai crescer, vai ter novas experiências, vai ser mais corriqueiro, conforme a vontade do Espírito Santo. Claro, sempre. Verso 13. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Então, por enquanto, eu só recebi o dom. Eu fui batizado, a gente vai entrar nisso ainda, eu fui batizado. Então, a gente vai entrar nisso ainda. Calma que está aí no texto também. Mas só para entender o verso aqui. Eu aceitei Jesus, comecei a ter comunhão com a igreja, a buscar os dons espirituais, comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo. Aí eu fui batizado com o Espírito Santo. Nessa hora, geralmente, não é uma regra fechada, mas geralmente, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Você tem dúvida ainda? Você não sabe. Então, você lembra que no seu batismo com o Espírito Santo, você falou em línguas? Sim ou não? Lembra disso? Eu tenho certeza que tem pessoas aqui no nosso meio e na igreja que também foram batizadas com o Espírito Santo, mas não falaram em línguas na hora do seu batismo com o Espírito Santo. Mas, geralmente, quem é batizado com o Espírito Santo fala em línguas. Por quê? Para ser um sinal de que você foi batizado com o Espírito Santo. Então, a maneira que, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu falei em línguas, eu não conseguia falar em português mais. E aquele negócio juntou um monte de coisa ali e foi poderoso, mas eu não conseguia falar em português. Eu só orava em línguas e chorava, e estava queimando ali por dentro, e queimando mesmo, literalmente, e falando em línguas. Eu olhava para o lado, queria chamar alguém, não conseguia, e falava em línguas. Porque para mim foi um sinal que eu fui batizado. E quem olhasse para mim, e quem me ouvisse, também ia ter como um sinal que eu fui batizado. Porque aquele momento, falar em línguas naquele momento, foi um sinal para mim e para quem me visse. Quem me viu depois, sair ali e compartilhar, viu que eu fui batizado com o Espírito Santo. Entendeu? Calma que a gente vai andar no texto. Então, esse é um sinal. Falar em línguas, certo? A gente está no verso 13. No verso 13.
Por isso, o que fala em língua desconhecida, ora para que a possa interpretar. Então, no meu batismo com o Espírito Santo, eu falei em línguas como um sinal, que é o que está lá em Marcos capítulo 16, que Jesus fala que esses sinais acompanharão os que creem. Então, eu criei, busquei, fui batizado, e como um sinal eu falei em línguas. Dali, eu começo a buscar isso, e a gente recebe dom de variedade. Por exemplo, a língua que eu fui batizado, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu falava numa língua. Com o passar dos anos, essas línguas na minha boca mudaram. Aumentaram as palavras. Ficaram muito maiores. E teve uma época da minha vida que até elas mudaram completamente. Eu, orando em língua, percebi que mudou. Alguém já viveu isso aqui? Alguém já percebeu isso? Que aumenta, muda. Eu mudei. Teve uma pessoa que orou por mim uma época, lá atrás, num dos retiros, o pastor Rogério. Ele um dia, num dos retiros, ele orou por mim, e ele colocou a mão na cabeça e ele falou assim: o que eu tenho recebido do Senhor, eu passo para você na oração. E eu comecei depois a orar em línguas, eu percebi que a minha oração em línguas estava semelhante à dele. Isso não me trouxe nenhum constrangimento, eu sabia que eu não estava copiando ninguém, mas automaticamente fluía, igualzinho assim, algumas palavras que ele falava orando em línguas. Então, porque ele orou comigo, orou perto de mim, orou em línguas, e depois, com o passar dos meses, eu comecei a orar em línguas e eu percebi. Então, há mudanças, há expansão, há crescimento nisso, você vai falar muito mais coisas, porque você fala constantemente, todos os dias. E não sou melhor que ninguém, creio até que eu sou muito pior do que muita gente, muito crente aqui, mas eu oro em línguas todos os dias, eu procuro orar em línguas todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Porque não é difícil, não me custa nada, eu não preciso me retirar para isso, eu não preciso me afastar de todo mundo, ir para o alto monte, uma montanha, para o meio do mato, eu não preciso virar um eremita para isso, posso estar no meio das pessoas orando em línguas. Então eu procuro viver isso, porque eu não quero que apague isso na minha vida. Então é uma escolha minha, uma decisão minha. Tá? Eu oro todo dia em línguas, em algum momento eu vou estar orando em línguas. Então, por quê? Porque vai crescer, vai aumentar, vai me edificar e vai me abençoar. Então, por isso que ora em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Aí eu posso buscar, então, esse outro dom, que é a interpretação das línguas. O pastor Saul, não sei se você já ouviu isso, ele contou isso, né, algumas vezes. Ele recebeu esse dom de interpretar línguas. Ele falou que ele orou 14 anos para receber esse dom. Olha o teu irmão e liga para ele assim: quanto tempo faz você estar orando para receber um dom espiritual? "14 anos orando por um. Quando ele era pastor da igreja quando ele contou isso, eu estava lá ainda, lá antes de eu ir embora para Goiás, ele contou isso. Falou, 14 anos que eu orei para Deus me dar o dom de interpretação de língua. 14 anos. Cara, é muito tempo orando por um dom. É um tempo considerável. Mas ele focou naquilo, ele buscou aquilo, ele recebeu. Ele começou, ele é pastor, ele é uma bênção, todo mundo conhece a história dele. Ele orou, uma semana Deus deu. Não, 14 anos. E você está orando para receber um dom aí, faz 2 semanas e está achando ruim, desistiu já. Não, Deus não quer me dar. Então, busca, intensidade, né? É a mesma coisa, né, irmãos? Eu estou aqui na igreja, aí eu venho domingo à noite, no culto, uma bênção, recebi uma palavra, um louvor, me quebrantei, aí eu vou embora. Segunda-feira, eu não lembro quem é Jesus, não lembro de Bíblia. Terça também, quarta também, que eu vivo 6 dias conforme o mundo quer. Ou não vivo também tão quando o mundo quer, mas eu fico lá meio neutro, nem lá e nem cá, fico ali na minha. Aí surge uma situação, eu corro para Deus, aí eu quero que Deus responda rápido. Olha para mim aqui, dificilmente vai acontecer isso. Eu quero que Ele me encha. Eu quero que Ele me encha no culto de domingo à noite, em 1 hora aqui, em meia hora de louvor. Eu quero que Ele me encha, que Ele me cure. Dificilmente vai acontecer isso. Agora, se você tem uma busca diária, segunda-feira Ele é o seu Deus, terça-feira Ele é o seu Deus, quarta-feira Ele é o seu Deus, quinta-feira Ele é o seu Deus. Já entendeu, né?
Aí quando você for buscar e for pedir para ele te encher, ele vai te encher rapidamente. Deus não é obrigado, a hora que eu quiser, ele vir me encher, irmão. Não é. Deus não é isso. Deus não é assim. Agora, se ele vê o povo dele buscando a face dele, certamente ele vai derramar com muita graça e com muita alegria no coração dele. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Novamente, pode estar falando da edificação pessoal, né? Se eu orar em língua desconhecida ou línguas estranhas, o meu espírito ora bem. É o meu tempo com Deus ali, o meu espírito está sendo edificado. E claro que o meu espírito sendo edificado, crescendo em Deus, isso vai romper para a minha alma e vai romper para o meu corpo físico, para os meus membros. Isso não vai ficar só no meu espírito, mas quanto mais eu oro, né, em línguas estranhas, em mistérios, e falo com Deus, eu sou mais edificado, isso vai tomar a minha alma, vai chegar na minha mente em algum momento, vai romper, vai vencer a minha incredulidade, os meus medos, os pecados, os vícios. Todo o meu corpo vai ser tocado em algum momento, irmãos, mas eu tenho que pagar o preço, tenho que estar lá buscando isso. Verso 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Olha, Paulo está dizendo que o meu culto é esse, racional. Que eu posso orar, cantar, eu posso cantar em línguas estranhas, eu posso. Quantas vezes eu já fui pego aí no meio de um cântico que a gente canta domingo à noite, orando, cantando esse cântico em línguas estranhas. Você pode fazer isso, você pode cantar em português, você pode ter equilíbrio no seu culto a Deus, em línguas, edificando pessoalmente, abençoando a igreja, estendendo tua mão, liberando palavras, orando em português. Então você pode fazer isso, é o que Paulo está dizendo, que isso está liberado para a gente viver. 16. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Verso 16, vamos ler de novo. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, ou seja, em línguas estranhas, como dirá o que ocupa o lugar de indouto? Então você está ali bendizendo a Deus, orando a Deus em línguas estranhas, em espírito, orando em espírito, em línguas estranhas, com a tua boca aberta, com a tua vozona solta, né? E tem alguém do seu lado que é indouto, que, né, não conhece ainda, não sabe do que você está vivendo, não conhece essas coisas espirituais, ele não vai falar um amém sobre isso. Então a tua oração ali, que é espiritual e é em línguas, não vai ser entendida por quem está do seu lado. Então não pode ser uma oração para tocar outros, para dizer alguma coisa para outros. Porque acabando aquilo, a pessoa que está ouvindo tudo aquilo, ela nem vai saber que você acabou, ela não vai conseguir falar o amém, o assim seja, né? A concordância, o selar da oração, porque ele não entendeu nada que você está falando. Então, sobre a tua ação de graças, você está bem dizendo, dando ação de graças, mas ninguém vai entender nada, não pode falar um amém sobre isso. Verso 17. Porque realmente, tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado, porque está falando em línguas, e quando isso não tem interpretação, é só uma coisa pessoal, para edificação pessoal. Eu posso fazer, mas eu não posso fazer isso para tocar os outros. 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Verso 11. Todavia, eu antes quero falar na igreja, contexto de igreja. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, na minha língua, que todo mundo vai entender, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Contexto de igreja. Pessoas que estão me ouvindo e ali que podem receber algo de mim, e eu tenho que tomar zelo com isso. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Essa maturidade a igreja precisa ter para fluir nos dons espirituais.
Verso 21. Está escrito na lei. Presta atenção agora. Vou começar a entrar em outra questão. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios, falarei a este povo. E ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal. Agora, tem que pôr atenção, senão você vai se embananar. Eu vou me embananar, então a gente vai ter que ter atenção nesse texto aí, tá? A gente vai tentar tirar algumas dúvidas que esse texto causa tanto. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Ele acabou de falar que se eu orar em línguas, o verso de cima aí, se eu orar em línguas, verso 20, 19 e 20, verso 16, 17, está falando do indulto. Se eu falar em línguas, esse cara não vai entender, né? E aí não vai falar o amém. Aí no verso 20, que a gente leu agora, verso 21, está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, para os crentes que estão no culto, mas para os infiéis. Mas como? Se os infiéis não vão entender. Aqui Paulo está falando de um outro dom aqui. E aí você vai abrir lá em Atos capítulo 2, que dá para entender. Atos capítulo 2. Verso 5. Sabe que o capítulo 2 é quando eles estão reunidos no cenáculo, quase 120 homens, irmãos ali, e eles estão orando e recebem lá o batismo com o Espírito Santo, e as línguas de fogo descem, e aquilo promove ali um grande som ali, e aí o verso 5 diz assim, em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros, o que quer dizer isso? Então veja que uma reunião de crente foi batizada com o Espírito Santo, os dons vieram ali, as línguas vieram, eles começaram a falar em línguas aqui na reunião deles. O barulho foi tão grande que se ajuntou uma multidão. A multidão, você leu ali, eram pessoas que não falavam o hebraico. Tinha outras línguas, tem muito árabe ali. Então a língua não é igual, tá? Não é a mesma língua. Então, e outras línguas ali de várias nações. Se aproximaram dos discípulos e eles se aproximaram, ouviram os 120 falando das grandezas de Deus nas suas próprias línguas. Esse verso do capítulo 14 de 1 Coríntios, que a gente leu lá, que essas línguas são um sinal para os infiéis, quem está ali de fora da reunião, o que é? Crente? Não, são infiéis. Mas eu lembro do pastor Paulinho, não sei quem lembra dele, entre tantos testemunhos que ele contava, um que ele contou tem a ver com isso. Ele estava numa igreja pregando, ele começou a falar em línguas, né, na ministração dele ali, e terminou o culto, tinha uma pessoa que veio falar com ele, barbudo e tal,
veio falar com ele. Falou, ó, eu sou árabe. E o Senhor falou de Deus ali, e eu entendi tudo, porque o Senhor falou na minha língua, no árabe, coisas a respeito de Deus. Isso me tocou. Ele falou, eu falei em árabe. Ele falou, não sei falar árabe. Ele falou, pois é, mas você estava falando aí em língua. O pastor Paulinho não entendeu ele falar em árabe. Ele entendeu ele falando em línguas como você fala. Mas Deus, bom, Deus é Deus, fez isso e transformou essa língua. E essa língua, no ouvido daquele ouvinte específico, chegou o árabe perfeito e esse homem entendeu. E foi tocado. Porque ele ouviu na língua dele, no árabe, falar das grandezas de Deus. O que Paulo está dizendo lá no verso, vamos voltar para lá agora, 1 Coríntios. Verso 22. De sorte que as línguas são um sinal não para os infiéis, mas para os, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Entendeu? Esse verso está falando dessa experiência e dessa manifestação desse dom. Quando os discípulos receberam lá e falaram em línguas. E esse dom, Atos, 1 Coríntios 14, 22. E esse dom na boca dos discípulos tocou ali homens e pessoas das nações e eles ouviram. Então, o que saía da boca dos apóstolos não era, eles, apóstolos, não entendiam como línguas dos outros, como línguas estranhas, espirituais. E lá no ouvido de cada pessoa chegou como a sua própria língua materna, da onde ele veio. Falar das grandezas de Deus. Então, são homens que Deus falam em línguas e toca pessoas falando das grandezas de Deus. De quem Deus é, do que Deus fez, da obra dele, das maravilhas de Deus. Então, Paulo está dizendo isso, que essa manifestação, por exemplo, pode estar aqui num culto, chegar uma pessoa que não é crente, e aí você vai ficar com vergonha de falar em línguas perto dela. Por quê? Porque ela não é crente, não entende nada. E Paulo não está, por isso que Paulo não está dizendo para você não falar em línguas na igreja, não ter esse momento, não tem nada disso no texto. Ele está dizendo bem claramente que esse dom, esse falar em línguas pode ser um sinal para alguém que você acha que não é crente. Que você acha que não pode falar, mas o cara não é crente e ele vai receber aquilo naquele momento. Por isso que Deus, irmão, você tem que dar liberdade para Deus na igreja. Te usar e abrir a tua boca. O que você pode estar achando que é uma edificação pessoal, pode estar tocando outras pessoas do seu lado. E ela tem uma revelação ali daquilo que você está falando em línguas. Você não sabe o que está falando, mas está alcançando alguém. Que bom que não pode ter pergunta. Só via o WhatsApp. Seriam muitas. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Que vai edificar e a pessoa vai entender que Deus está falando com ela. Verso 22. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, contexto, igreja, reunida, é o corpo de Cristo reunido no templo, a igreja. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Verso 24. Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Então, a profecia que tem esse poder de alcançar aí as pessoas, os crentes e também os não crentes que vão ser edificados. Mas se a gente só abrir a boca, falar em línguas, sem esses conhecimentos dos dons, das manifestações das línguas que tem na Bíblia, a gente vai acabar atrapalhando Deus em vez de ajudar. Verso 24, mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Ordem nas reuniões da igreja.
Verso 26. Que faremos, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, ou tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja um intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então está falando sobre essa manifestação de falar em línguas como dom para tocar outros, sem ter essa revelação, essa interpretação. Então a profecia, ela vai ser muito mais útil num culto público do que eu ficar falando em línguas, né, como sendo um mistério para a vida dos outros. Né? Mas para edificação, no final ele vai escrever que para edificação a gente pode falar na igreja em línguas. Verso 29, fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então a profecia, ela pode ser julgada. O profeta não, mas a profecia, ela pode ser julgada. Então, tem que tomar cuidado com profecia. Ninguém pode se mover por causa de uma palavra profética. Então o profeta vem e fala para mim assim, olha, eu vou te usar. Eu ouvi isso há 26 anos atrás, ou 25 anos atrás. Profetas, eu te escolhi, eu te separei, essas palavras todas. Mas eu não posso me mover por causa disso, eu não posso largar a mão de tudo por causa disso. Eu tenho que continuar a minha vida e buscando isso. E Deus vai confirmar as coisas com o passar do tempo. Né? Não é assim, larga tudo e agora eu vou. Então, não dá para se mover. O profeta falou que Deus vai abrir uma porta, então eu estou pedindo a conta do meu serviço e vou esperar a porta abrir agora nova. Não é assim, irmãos. Não se mova por palavra profética assim, de qualquer jeito. Né? Essa confirmação, busque a Deus, espere Ele falar. Ele fala com você, tenho certeza que se você for crente e tiver comunhão com Deus, Ele vai falar com você primeiro, Ele vai só confirmar depois, usando os seus profetas. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Veja que ele fala isso num contexto. Mas o verso 26, nesse contexto aqui, desse culto público, ele fala, o que faremos, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem o quê? Tem o quê aí? Salmo, certo? Salmos. Tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Ele está mostrando um culto da igreja primitiva. A primeira palavra que aparece aí? Profecia. Começou o culto de vocês público, mas com profecia já. É isso que ele fala aí? Não, salmos. O que é salmo? É o louvor, a adoração deles. A palavra salmos significa louvor. Então, tem um culto de vocês, mas calma, deixa Deus fluir. Tem um louvor, tem adoração. Aí tem o quê? Doutrina. A palavra tem que vir, tem que me ensinar. Não pode já começar tudo na... Pode ter ser. Não vou falar que não pode, porque Deus é Deus, também eu sou meio pequeno, mas geralmente eu preciso ter doutrina, eu preciso ter palavra, eu preciso ser ensinado. Tem que ser ministrado. Por que eu estou dizendo isso nessa ordem aqui? Não é para que eu quero encerrar Deus numa caixinha e falar, tem que ser assim, não é isso. É porque depois Paulo vai falar dos profetas que se levantam. Porque tem um momento para isso, no culto. Porque quando eu comecei a falar disso aqui lá atrás, o Mazon acabou o culto. Né? Pena que ele não falou no microfone aquele dia, ele falou na cozinha para mim. Eu estava no Vale da Bênção, né, lá de São Paulo, num culto lá numa igreja, tinha pessoas de todas as denominações, e eu estava no meio de 2 profetas ali, né? Um levantou, começou a falar em línguas, o Mazon no meio, o outro levantou aqui e começou a interpretar.
E Deus estava falando com o maçom. Mas tinha um cara pregando, né? Tinha um pastor pregando. E o pastor pregando, ele ficou quieto. Deixou aquele momento ali, respeitou aquilo ali. Pode acontecer isso? Pode. Uma vez. Duas já é bagunça. É isso que Paulo está falando de ordem e decência no culto. Por quê? Porque o diabo vai começar a trabalhar na minha falta de conhecimento da doutrina, do que está escrito. Então, aquele dia aconteceu isso. Era Deus? Era. Abençoou a vida do maçom? Abençoou. O pastor estava pregando, ele parou a mensagem, parou a doutrina ali, para deixar aquele momento acontecer ali. É o certo? Não é o certo. Porque a maior profecia de uma reunião de igreja é a palavra que está sendo pregada. Eu tive um tempo de adoração, de louvor, eu tenho um tempo de doutrina que eu vou ser ensinado na palavra, Deus vai falar comigo na palavra, é o principal, é o que rege a nossa vida, é a palavra do Senhor. Depois disso tem os seus momentos de buscar, de apelo, de liberdade espiritual. Mas enquanto a palavra está sendo pregada, essas coisas não podem fluir na igreja. Porque senão o diabo vai olhar isso e vai falar, vou fazer 2 vezes. Aí o diabo entra. E é por isso que tem tanta bagunça em tantos lugares e tem tantos problemas. Pode ver, tanto de gente caindo por causa ou caíram, por causa dessas manifestações dos dons de maneira errada. Então, irmão, Deus é Deus. Irmão, se Ele quiser vir aqui hoje, à noite, e começou o primeiro louvor, Ele derramar a sua glória, acabar com tudo que os homens querem fazer, Ele é Deus, Ele faz, irmão. Ninguém pode impedir isso. Não estamos dizendo que Deus vai... Nada disso. Mas uma vez eu repito, ninguém quer bloquear, barrar o dom de ninguém, nada disso. Só que tem uma ordem, tem uma decência. Paulo começa no verso 26, ele falando, quando vocês se reúnem, começou o culto, 6:30. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos juntais, começou o culto. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas. Mas para chegar na revelação, nas línguas, antes teve louvor, teve doutrina. Olha que legal, isso é tremendo, aleluia. Nunca tinha percebido isso. Percebi agora. Tem aí, ou não tem aí? Porque senão o meu culto pode virar uma grande bagunça. E aí, muitas vozes, e aí vai virar uma coisa, e as pessoas vão acabar caindo. Vai ter problema na igreja. Mas tem uma ordem. Tem uma maneira de fluir nos dons. E aí ele fala, se alguém, nesse caso aqui, como profecia, como revelação, se alguém falar em línguas desconhecidas, faça-se isso por 2, e quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete, porque é revelação para pessoas. Né? Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo, e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar. Todos podereis profetizar. Dom de profecia. Uns depois dos outros. Para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas, os espíritos humanos dos profetas, estão sujeitos aos profetas. Não tem esse negócio de, eu fiz no espírito, e aí, não tem essa, irmãos. Não tem essa desculpa, não. Porque o meu espírito humano, o espírito do profeta, está sujeito ao profeta. Eu não posso desrespeitar a igreja, desrespeitar a minha liderança, desrespeitar o pastor, quem está pregando, me levantar no meio da pregação, começar a sapatear. Não pode ter isso. Porque isso é brecha para que o diabo entre e bagunce a igreja. É isso que Paulo está dizendo. Eu vim com a desculpinha, mas eu fui tomado pelo Espírito, eu não consegui controlar. É mentira. Biblicamente, eu estou mentindo. Porque eu posso sim. Senão, se eu não puder controlar, é possessão demoníaca, não é Espírito Santo. Quem toma a minha mente e me faz inconsciente é o demônio, são demônios. O Espírito Santo não anula a personalidade de ninguém. Pelo contrário, ele usa ela para a sua igreja, para o seu reino. Então, esse negócio, eu não consegui me controlar. Cuidado com isso. Você pode estar sendo
tomado por demônios e não pelo Espírito Santo. E passa uma vida inteira na igreja enganado, até cair endemoniado, de verdade, e aí o negócio, a farsa revelada. Então, para que não chegue nisso, eu preciso tomar cuidado. É por isso que Paulo escreve que o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque não há desculpa para eu dizer assim, eu fiz, mas eu não percebi o que estava fazendo, eu fui tomado. Quem é tomado pelo Espírito Santo não perde o controle. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Verso 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então nós temos o dom de falar em línguas, que a gente, quando é batizado com o Espírito Santo, a gente recebe, pode falar em línguas como um sinal, para que eu saiba que eu fui batizado com o Espírito Santo, e para que outros também vejam que eu fui batizado com o Espírito Santo, para que haja entendimento de que aconteceu na minha vida mesmo. Mas principalmente para que eu saiba que eu fui batizado com o Espírito Santo. Nós temos a variedade de línguas, que aí eu vou falar e vou edificar a minha vida, vou crescer nisso, e vou falar muito nisso. Sendo usado nesse dom de variedade de línguas, eu posso tocar os incrédulos, eu posso edificar pessoas quando eu tenho interpretação, que é um outro dom. Interpretar línguas não é traduzir línguas. Então, Salvador, que fala inglês aqui fluentemente, fale uma frase em inglês, por favor, pequena. I love you. Isso é muito quebrantado, né? Ai, meu Deus, Salvador é demais. Ele é o cara. I love you. Agora você traduz ela no português. Então tá lá. I love you. Eu amo você. 3 palavras. E aí a tradução para o português, certo? Interpretação de línguas não é isso. Para você entender, abre aí rapidamente em Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Até no celular subiu o Daniel aqui, capítulo 5. Verso 25. Verso 24. Daniel 5, 24. Isso aqui é o rei, filho do Nabucodonosor, fez uma festa, pegou lá os copos, os vasos lá que eram usados para o templo do Senhor, e encheu de bebida alcoólica, e beberam, e todo tipo de prostituição, de orgias, uma coisa horrorosa. E no meio da festa apareceu uma mão escrevendo na parede. E aí o rei ficou com medo, a rainha veio e falou, tem um homem aí e tal, aí chama Daniel, Daniel entra lá diante dele e vai falar com ele. Isso aqui é Daniel falando. Então, dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Verso 25. Este, pois, é o escrito que se escreveu.
Mene, mene. É uma palavra só, certo? É igual, uma palavra só. Mene, mene. Tekel, ufarsim, aqui nessa tradução está. Verso 26. Daniel falando, esta é a interpretação, não é a tradução, é a interpretação daquilo. Mene. Quantas palavras é mene? Quantas letras tem? 4 letras, é uma palavrinha, não é? Está aí? Mene. Olha o que Daniel interpreta, não traduz a palavra. Não é igual ele falar love, eu sei que é love, que é amor, certo? Não é o dom de interpretar línguas, para você fluir nele, não é isso. Você não vai ouvir alguém falando uma frase, uma palavra em línguas estranhas, e vai interpretar aquilo como sendo uma palavra igual, equivalente. Porque é tradução, não é interpretação. O dom de interpretação de línguas não é assim, é diferente. É aqui. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Uma palavra, eu creio que quando a mão escreveu lá na parede, não escreveu em nenhuma língua humana, escreveu em línguas espirituais, porque ninguém interpretou. Ele chamou os magos, ninguém interpretou. Acho que eles não conheciam as línguas que estavam ali, que regiam o mundo. Conheciam. Chamou Daniel. Daniel, por uma interpretação espiritual, ele leu a palavra mene. E ele diz, da palavra mene ele fala, contou Deus o teu reino, e o acabou. Isso é o dom de interpretação de línguas. Então eu estou aqui, mas disso a pessoa pode traduzir, interpretar uma palavra. Olha, Deus, casa, seu lar. Você entende? O que é o dom? Para você não ficar pensando, o cara falou uma frase gigantesca em línguas, eu nunca vou conseguir interpretar isso. Não mesmo. Com a tua mente humana, do teu jeito que você pensa, não. Mas se o dom se manifestar, talvez uma palavra em línguas estranhas, você interpreta uma frase inteira. Porque é um dom espiritual. Deus se manifesta, e você está ali ouvindo, e você tem uma revelação de tudo que você ouviu em línguas, ou você mesmo falou, ou alguém falou, e você teve a interpretação daquilo. E você libera aquilo. Entende? Tekel, pesado foste na balança, e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Olha, 3 palavras na parede, na hora de interpretar, virou a história toda do futuro do cara. Porque é o dom se manifestando de maneira espiritual. E é diferente. Não é tradução de línguas. Você não vai ouvir alguém falando, ele vai querer traduzir aqui. Não, é interpretar pelo Espírito aquilo que foi falado em línguas estranhas. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Qualquer coisa, depois você manda um WhatsApp. Ou você vai ler bastante a Bíblia e Deus vai falar com você. Feche os teus olhos aí por um momento. Pai, nós te louvamos por esse tempo, por esse dia. Entregamos ao Senhor todas as nossas batalhas, nossas guerras, nossas lutas. E cremos que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas. Clamamos a Ti pelos Teus milagres, maravilhas. Clamamos a Ti por Tua presença cada dia mais em nossa vida. Muito além, ó Deus, de palavras, de abrir a Tua palavra, o livro e ler apenas. Nós queremos que isso seja encarnado em nós, possamos carregar isso no nosso dia a dia. Queremos viver essas manifestações, queremos viver aquilo que a Tua palavra diz de maneira real, concreta. Queremos viver as manifestações do Senhor, a graça do Senhor nós temos vivido, o amor do Senhor nós temos vivido. Queremos também viver o poder do Senhor a cada dia. Queremos, ó Pai, crescer, mas crescer, ó Deus, com sabedoria, crescer, ó Deus, com entendimento, crescer da maneira correta. Queremos fluir, sim, ó Deus, e viver todos os dons e o poder do Senhor, mas, Deus, primeiramente com o amor do Senhor, com a sabedoria, com a graça do Senhor. Deus, nos ajuda como igreja, como corpo, como ministros, como povo do Senhor, ó Deus. Abençoa o Teu povo, toca nos lares, ó Pai, nesse dia ainda, vem com a Tua cura sobre famílias, sobre pessoas. Nós oramos já agradecendo a Deus pelo culto de hoje à noite, Deus, que nós cremos será um culto poderoso, porque haverá salmos, haverá louvor,
haverá doutrina, Pai, haverá a palavra do Senhor, haverá a mesa do Senhor, aleluia, o memorial da mesa do Senhor, ó Pai. Deus, vamos tomar aqui, ó Deus, do sangue de Cristo, comer do corpo de Cristo, ó Deus, nós, como isso nos alegra, Pai, abençoa cada família para que possa viver isso nesse dia. Pai, nós te louvamos por isso em nome de Jesus, amém e amém. Pastor, você quer falar alguma coisa aí? Aleluia. Ô, glória. Senta um minutinho aí, irmãos, por gentileza. Deixa eu só passar para vocês algo bem simples, se é que posso assim me referir. Mateus capítulo 13. Versículo 16. Mateus 13. Não, é 36. Isso. Deixa eu passar duas coisas para vocês. Depois que terminou a aula agora, ficou bem esclarecido? Ficou jóia? Entenderam bem? Mas pode acontecer, que nem ele disse lá no início, ele começa a falar alguma coisa, alguém pode dizer assim, mas e aquela pessoa que fala que não pode fazer isso, e aquela outra que não sei o quê, e aquela... Em vez de edificar o que está sendo ensinado, atrapalha o professor. Quem consegue entender assim? Agora, não quer dizer que é totalmente engessado, que você não possa ter um testemunho que edifique, que contribua, que colabore com aquilo que ele está falando, é diferente. O que está proibido é questionamento antes da aula terminar. Agora, se a aula terminou e você ficou alguma coisa que você não entendeu direito, aprenda com os discípulos de Jesus. Quem é discípulo de Jesus aqui? Enquanto Jesus estava falando, ninguém se manifestou. Enquanto Jesus estava falando, todo mundo ouviu, mas não entendeu. Mesmo não tendo entendendo, não é o pastor Marcos, não tendo entendendo o professor Jesus, aí teve esse momento. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram a ele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio e do campo. Nós não entendemos nada. Amém ou não amém? Então, querido, você tem todo o direito de querer explicação. Não tem nada proibido nisso. Mas tem um momento certo de fazer. Amém? Eu estava lembrando duas coisas aqui que me aconteceram. Bem interessante. E Deus não muda, irmão. Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Eu estava em um velório. E nesse velório ali em Paris, eu abri a palavra para ministrar um ofício fúnebre. E quando eu comecei a falar ali em cima do texto, uma abençoada, aleluia, começou a orar em línguas e não parava. E ela começou a orar em línguas e começou a orar em línguas altas e não parava. E começou a falar, eu ergui um pouco a voz para continuar e ela continuou orando em línguas. Eu ergui um pouco mais a voz e a abençoada continuou orando em línguas. No ofício fúnebre, o que é isso? É espiritualidade? Não, é falta de conhecimento. Tem o tempo certo. Agora, em outra ocasião, eu estava dentro do conselho de pastores e Deus me revelou uma palavra que era para falar. Só que tinha alguém falando. E quando Deus me deu aquela palavra que eu tinha que falar ali, eu falei, Senhor, se o Senhor realmente quer que eu fale isso, Ele vai se dirigir a palavra para mim. E na mesma hora o pastor que estava dirigindo, ele falou, Veronese, você quer falar alguma coisa? Querido, Deus continua sendo Deus. Culto é com ordem e decência. Eu acho tremendo uma explicação como essa que nós tivemos aqui. Mas se no meio a gente interrompe, mas isso, e aquilo outro, atrapalha mais do que contribui. Amém? Mas tem coisa que você pode se dirigir aí, que nem foi dito aí pelo WhatsApp. Não, eu tenho um testemunho acerca disso que ele está falando ali, que eu acho que, contribui com o que você está falando. Eu posso falar? Você pode. O que não pode é questionar antes que haja a conclusão daquilo que está sendo ministrado. Ficou claro ou não? Deus abençoe a todos.